Olá, crianças, tudo bem com vocês? Ó, eu veio gravar o vídeo de vocês. Lembrando, hoje eu fui até a escola na parte da manhã. Eu vi que o Arthur ainda não buscou o material. Eu sei que o papai e a mamãe trabalham, tudo, mas pode ser um vizinho, pode ser alguém que se disponibilize e buscar, não precisa ser o papai e a mamãe, tá bom? É importante fazer as atividades porque a Pro precisa dessas atividades como evidência de que o aluno estava fazendo. E aí também para que eu possa colocar a presença, tá bom? Como vocês não entraram na sala que a Pro fez lá ontem, nem o Caio, nem o Matheus, Edgar e nem o Arthur, né? Eu sei que vocês devem estar usando o celular da mamãe e do papai, mas depois eu queria um horário que eu pudesse ligar para ver vocês também, tá bom? E se puder, o dia que puder, entra lá na sala online para ver os colegas também, tá bom? Vamos para a aula de hoje, então. Ó, a Pro vai falar a respeito da atividade de número 4, tá? Tem uma cena aqui, as crianças estão fazendo uma coisa que vocês vão observar e aí vocês vão fazer o quê? Marcar a frase que está com a escrita correta, que fala o que as crianças estão fazendo. Então, ó, a Pro vai explicar para vocês, tá? Um pouquinho do que é o que a Pro tá falando. As palavras, quando a gente escreve elas têm que ter um espaço entre uma palavra e outra. Eu não posso separar de qualquer jeito e não posso também escrever tudo junto. Vou explicar, ó. Aqui não tem a palavra mark. Entre a palavra mark e a palavra a tem um espaço, tá vendo, ó? Aqui, entre a palavra a e a palavra frase, tem mais um espaço. Entre a palavra frase e a escrita, tem mais um espaço. Tá vendo? Ó? Entre as palavras, nós temos os espaços, ó. E essa é a forma correta de se escrever, de separar uma frase. Então, aqui nós temos algumas situações A, B, C e D em que só uma delas está a palavra separada corretamente, uma da outra. Vocês vão marcar um X em qual é. Aqui também, ó, a Pro, na hora de escrever, acabou escrevendo junto. Tá vendo, ó? Tá junto. O que vocês vão fazer? Escrever a frase aqui de novo, separando corretamente cada uma delas. Aqui, reescreva a frase, colocando cada letra num quadradinho. Observe o espaço e em seguida pinte-os. Como assim, Pro? O que vocês vão fazer? Por exemplo, Ana, A, N, A. E aí vocês vão pintar o quadradinho que vai ficar o espaço da palavra Ana. Depois vou escrever come. No espacinho que eu tenho aqui, eu vou pintar o quadradinho depois da palavra come. Então, eu escrevo Ana, ó, A-N-A, deixo o espaço, que é o quadradinho que eu vou pintar, depois escrevo a outra palavra, deixo mais um quadradinho de espaço e a última palavra, tá bom? Aqui, ó, desembaralhe as palavras e descubra a frase. Então, aqui nós temos, ó, vocês vão colocar em ordem, as palavras estão fora de ordem. Então, vocês vão escrever ela aqui na ordem certa, também mantendo os espaços, tá bom? Pinte o quadradinho onde aparecem as sílabas que formam o nome da figura, que tá aqui, ó. Então, vocês só vão pintar o quadradinho que tiver com as sílabas desse animalzinho aqui. Então, tem o Gá no nome desse animalzinho? Não tem, então eu não pinto aqui, tá bom? E aí embaixo aqui, ó, você vai escrever o nome da figura em uma frase, tá? Então, como que eu faço uma frase? Como que eu formo uma frase? A frase é um conjunto de palavras que fala alguma coisa a respeito do que eu vou escrever. Então, eu vou pegar o nome do bichinho e vou escrever alguma coisa sobre ele. Posso falar que o nome do bichinho é amarelo, por exemplo, é uma frase, eu estou falando uma coisa sobre ele. Posso escrever várias outras coisas a respeito desse bichinho aqui. Então, você vai primeiro pintar
o quadradinho com as sílabas do nome do bichinho, e embaixo escrever uma frase, criar uma frase, inventar uma frase sobre esse bichinho. Não esqueça de colocar o nome dele junto na frase. Aqui nós temos várias figuras, 4 figuras abaixo. Você vai escrever o nome das figuras que você observou, tá? Não esqueça de deixar o espaço correto entre as palavras. Então, eu vou vir aqui, escrever o nome dessa figura aqui. O que é isso? Qual que é o nome dele? Você vai pôr aqui o nome dessa figura. Deixa um espaço, escreve dessa figura. Deixa um espaço, escreve dessa figura. Deixa um espaço, escreve dessa figura, tá? Aqui, você vai marcar um X na frase que está escrita corretamente. Lembra que não pode ser tudo junto? Só tem uma frase aqui também que tá separadinho certinho. Então, você vai ter que olhar, ler e marcar um X nela. Aqui, você vai pintar os espaços entre as palavras que estão presentes no texto. Então, eu tenho aqui, ó, essa palavra aqui, pintei aqui com lápis, pode ser qualquer cor, tá? Então, vocês vão fazer essa atividade. Reescreva a frase trocando a figura pelo nome. Então, aqui a gente tem informações, né? Vocês vão escrever aqui embaixo essa mesma frase, só que onde tá o desenho do bichinho, vocês vão colocar o nome dele. Não esqueça de deixar os espacinhos também. Nós vamos separar as sílabas. Lembra? Para separar, eu preciso contar quantas tem. Então, por exemplo, se eu vou separar foca, fó, cá. Abri e fechei a boca 2 vezes. Então, fó, F-O. Então, o F-O vai ficar todinho aqui dentro. K vai ficar aqui dentro, K. Então, a gente precisa saber o som para poder separar corretamente. Então, fó, F-O, K, C-A, tá bom? Aí, vocês vão colocar aqui. Observe as gravaturas e escreva o nome. Gravaturas são as imagens, tá bom? Então, você vai colocar o nome dessa, o nome dessa e o nome dessa. Agora, forme uma frase utilizando as palavras abaixo. Então, você vai criar uma frase usando essas palavras que estão aqui, ó. Vocês vão usar todas elas para escrever aqui embaixo. Na verdade, a frase inteira tá aqui, você só precisa colocar em ordem, tá? E aí, de português é essa. Vou mandar agora de matemática também a aula. Em matemática, hoje nós vamos fazer a aula 3, que são os números naturais. Os números naturais são aqueles que não são fração, que a Pro explicou lá na sala, né? Que não tem vírgula, tá? São os números inteiros que a gente fala, os números naturais. Então, número 100, número 1000, número 1.000.000, são os números naturais, tá bom? São números que não são, não tem vírgula, não tem fração neles, tá? São os números que a gente usa no dia a dia para escrever, tá bom? Então, aqui, esse primeiro aqui, você vai descobrir os números que estão faltando na sequência. Mas, para preencher isso, a gente precisa prestar muita atenção. Por quê? Essa sequência aqui tá bem fácil, mas tem sequências que são mais difíceis. Então, por exemplo, número 15. Eu tenho que sempre olhar um número que está do lado do outro. Por exemplo, 12. Não tem como eu saber qual é o próximo número, se eu não souber a quantidade que tem de um número para o outro. Então, o 15, para chegar no 16, eu tenho 1. Então, ó, 15, na minha cabeça, o 15, 16, ó. Foi um número só. Então, quer dizer que a minha sequência aqui está de 1 em 1. Agora, eu já sei. Quer dizer que eu pego esse número, somo mais 1 e acho o próximo número daqui. Então, é isso que vocês vão fazer. Quantas bolas possui esse sorvete? Aí, vocês vão olhar e vão responder. Ó, complete o que tem antes e depois. Antes é um número menor, depois é um número maior. Eu também posso usar a estratégia aqui. Para encontrar um número que vem antes, é só eu fazer menos 1. Então, ó, vou usar o exemplo desse aqui que já tá aqui, ó. 18. Para eu encontrar o que vem antes, eu faço 18 menos 1, 17.
E para encontrar o que vem depois, eu posso fazer 18 mais 1. Então, aqui, deixa eu encontrar aqui para eu colocar ali para vocês lembrarem. Então, para saber o número que vem antes, eu faço menos 1. Para saber o número que vem depois, eu faço mais 1. Aí eu consigo encontrar o número que vem antes e o que vem depois, que é o sucessor e o antecessor, tá bom? Observe abaixo a coleção de carrinhos e aí você vai registrar a quantidade de carrinhos que tem. Quantos tem? Conte e circule a quantidade correta. Então, você vai contar quantos elementos tem dentro de cada grupo e marcar aqui embaixo a quantidade correta deles, tá bom? Aqui vocês vão ligar os números naturais à sua escrita. Então, aqui nós temos o número natural e aqui a escrita por extenso, que a gente chama, que é quando a gente usa letras para escrever o nome do número. Então, é escrita por extenso. Aqui nós temos os números ordinais. O que são os números ordinais? Eles são os números que classificam a posição. Então, os números ordinais, ele vem de ordem. Então, eu tenho, por exemplo, quando eu vou participar de uma competição, eu uso os números ordinais. Por que os números ordinais? Porque eu vou ter quem ganhou em primeiro lugar na competição, quem ganhou em segundo lugar, quem ficou em terceiro lugar, quem ficou em quarto lugar, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Então, qual posição o piloto Carlos ficou? Você vai marcar aqui embaixo. Complete os dominós para formar o número indicado. Então, aqui eu tenho o número 5, mas no dominó eu só tenho 4 bolinhas. Então, você vai desenhar mais uma bolinha para completar os 5. E assim você vai fazendo nos outros aqui também. Observe e escreva os números naturais. Agora, aqui eles estão fora de ordem. Nós vamos fazer primeiro ele aqui na ordem crescente. O que é ordem crescente? É quando eu começo do número menor para o número maior. Então, a ordem crescente é quando eu pego lá do número que inicia, menorzinho, e vou aumentando ele. Vou para o maior. Então, vocês vão olhar aqui e vão colocar ele aqui na sequência, mas na ordem crescente, que é do menor para o maior. Aqui nós temos situação problema, que vocês vão ler. Pedro comprou 10 bananas, no caminho de casa ele perdeu 6, a mãe vai ficar brava, né? Perdeu 6 bananas, com quantas bananas ele ficou? Vocês vão marcar. E essa é a última atividade de hoje, tá bom? Um beijão pra vocês. Qualquer coisa, é só mandar mensagem pra Pro.